Olá pessoal, estamos de volta. Hoje vamos ver aula de física, tá? E relacionada à transmissão de calor. Então vamos prosseguir na nossa aula, ok? Então, transmissão de calor. Bom, transmissão de calor. Os mecanismos fundamentais da transferência de calor são a condução, convecção e a irradiação, ok? Então, nós vamos ver cada uma delas, tá? A primeira que nós vamos ver é a condução térmica. Então, temos aí a condução térmica. Vamos olhar aqui essa figura, tá? Observem bem essa figura aqui. Eu tenho aqui uma barra de metal, tá? Ela vai ser aquecida, tá? Por essa chama aqui, tá? Então, quando moléculas ou átomos que estão a uma temperatura superior transferem parte de sua energia para outra molécula ou átomo que estão com energia mais baixa, a este processo chamamos de condução térmica, tá? Então, chamamos esse processo de condução térmica. Então, vamos lá. Então, como eu já tinha falado para vocês, tá aí. Então, o que é que vai acontecer? Observe. Aqui, nós temos aqui a chama. Ela observa que essa chama começou a aquecer o metal. E esse metal, a gente vê que ele está sendo aquecido por suas cores que está sendo aqui mostrada, tá? O que é que acontece? Essa chama está aquecendo as partículas desse metal e ao momento que está sofrendo esse aquecimento por condução, tá? Então esse material aqui, tá? Dessa barra aqui, ela está sofrendo um aquecimento, ok? Então isso aqui que a gente tem aqui é o processo de condução, tá? Então, para nós entendermos agora a convecção térmica, então a gente vai ver agora convecção térmica, tá? Então, a convecção térmica, a energia térmica, ela é propagada mediante o transporte de matéria, tá? Então, vou mostrar aqui a vocês como é que vai acontecer. Então, aí a gente já falou sobre isso. Então, a gente observa aqui, ó, nessa figura, tá? Nessa figura, as partículas aqui, tá? Estão sofrendo um aquecimento. Observa aqui, ó, fogo. Então, ele está aquecendo essa água aqui, tá? Ao momento que ela vai aquecendo essa água, as partículas começam a acelerar o seu movimento. Por que ela vai acelerar seu movimento? Porque ela está aumentando sua temperatura, tá? Então, a partir do momento que ela está aumentando, as partículas começam a se desprender e o movimento começa a acontecer. E com esse movimento, essas partículas da água, ela vai tender a subir, certo? As partículas mais quentes vai subir e a mais fria vai descer, fazendo esse movimento, tá? Se quiserem fazer uma experiência, tá? Bota um copozinho, aquele copozinho americano, coloca água e mistura e depois coloca um pouquinho de leite para você ver
como é que vai acontecer esse movimento. Vocês vão verificar esse movimento através disso. Agora, o leite vocês colocam bem leite líquido, agora bem no fundo, deixa bem no fundo, de modo que não misture no momento com a água. E a partir desse momento você acende e deixa ela esquentando, o copo embaixo. A partir do momento que ele começar a aquecer, você vai ver que entra faz o ciclo como está mostrando aqui nessa figura, ok? Essa figura aqui. Então, prosseguindo, vamos ver agora mais algumas imagens sobre convecção térmica, tá? Então, essa imagem, a gente vai ter uma imagem aqui agora, uma imagem de uma geladeira, tá? Essa geladeira aqui, o ar frio, ele vai para baixo, o ar quente, ele sobe. Se você quiser observar, naquela parte do congelador, essa partezinha aqui, tá? Se você abrir, você vai ver, quando abrir, você vai ver aquela fumacinha, ela sai circulando. Então é o mesmo processo de convecção, tá? Também temos uma outra imagem aqui, uma imagem de uma sala, tá? Onde a gente observa o ar quente subindo e o ar frio do ar-condicionado aqui, ó, descendo, tá? Então o círculo aqui vai ser o círculo, tá, da convecção, certo? Então vamos falar agora sobre irradiação térmica, tá? O que é que vem a ser a irradiação térmica? É o processo de transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, chamadas ondas de calor ou calor radiante. Não necessita do meio material para transmitir a energia térmica e ocorre também no vácuo, tá? Então, a gente pode ter como exemplo, podemos ter, como eu já tinha falado, como exemplo, podemos ter aqui, ó, a chama aqui de uma fogueira, tá? Por radiação, a pessoa está sendo irradiada e essas ondas eletromagnéticas são chamadas de ondas de calor, tá? Então, temos aqui uma outra imagem, a imagem do Sol, tá? A imagem do Sol radiando o planeta Terra, ou seja, o planeta Terra está sendo irradiado pelo Sol, que está emitindo suas ondas eletromagnéticas, tá? Essa irradiação térmica também podemos ter mais outros exemplos aqui, tá? Exemplos que, observa, temos aqui o Sol radiando, passando pela nossa atmosfera, atingindo o nosso planeta, a Terra, tá? E parte dessa radiação, tá certo? Onde a Terra está sendo irradiada, está emitindo também esse raio, tá? E esse raio ele chega, parte por nossa atmosfera e volta para a nossa Terra de novo, ou seja, em forma de calor. Então isso é o que acontece, aquele efeito estufa, essa partezinha aqui, tá? Temos também um outro exemplo aqui, ó, um exemplo aqui animado do Sol radiando, tá, a tartaruga, tá? Está acontecendo vários processos aqui, né, nessa situação aqui. Mas como estamos falando aqui de irradiação, nós temos aqui quem está sendo irradiada pelo Sol, ok? Então, temos um outro exemplo, a fogueira, tá? Que está radiando, tá? Está radiando essas ondas de calor, tá? Então, ao seu redor aqui, tá? E aí a gente tem a irradiação, ok?
Para a gente entender essa diferença de radiação e irradiação, a diferença é que a radiação, ela é a transmissão de energia é dada através do espaço, tá? A radiação. E a irradiação, ela é a exposição à radiação. Então, como eu tinha falado, né, no exemplo anterior, tá? Então, temos aí, observação. A diferença entre radiação e irradiação é que a radiação é transmissão de energia através do espaço. Já a irradiação é exposição à radiação, ok? Então, vamos agora nessa parte entender o que é absorção e reflexão, tá? O que é que vem a ser absorção e reflexão? Olha, estes dois conceitos estão intimamente relacionados com a irradiação, tá? E as cores claras, elas absorvem menos calor que as cores escuras, tá? Então, as cores claras, por ela absorverem menos calor, ela reflete essa luz, esse calor, vamos dizer assim, esse calor. E ela tem menor poder de absorção, tá? Já as cores mais escuras, ela tem maior poder de absorção e menor poder de reflexão, ok? Então, vamos, como eu já tinha falado aqui para vocês, então tá aí, tá? Então a gente tem aí uma figura em que ela ilustra aqui, ó, o Sol, tá? Emitindo a sua radiação. Essa radiação na superfície escura ela vai ser absorvida, tá? Já que o Sol na sua parte mais clara ela vai refletir, ok? Então espero que vocês tenham entendido e vamos agora ver uma aplicação da garrafa térmica, né? Então essa aplicação da garrafa térmica, a gente tem aí a garrafa térmica, tá? E nessa garrafa térmica, o que é que a gente tem? Pelo processo de condução, né, o que é que a gente vai fazer para evitar esse processo de condução, tá? Ela é evitada através do vácuo, tá? A condução através do vácuo, entre as paredes duplas e pela tampa isolante. Então, ó, vou mostrar aqui a vocês, tá? Essa tampa aqui é a tampa isolante, ela vai ser colocada aqui em cima, tá? As paredes duplas que a gente tem aqui, ó, vai ser a parte onde a gente vai ter o vácuo, tá? Então a condução ela não vai ser passada por causa do vácuo e também das paredes duplas. Ela vai ter a parede dupla, então vai ter o vácuo no meio e aí ela vai servir como um isolante para a pessoa não se queimar e nem sentir a quentura na garrafa, tá? Então, ó, a gente tem aqui o material plástico, tá? Que é a própria garrafa, né? O material plástico, que ela é revestida, tá? Aí, pelo processo de irradiação, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter as paredes espelhadas, certo? Das duas faces, que vão ser aqui dentro. Vão ter duas paredes espelhadas, tá? O que é que vai acontecer com isso? O que é que acontece com isso para a irradiação não passar? Vai acontecer do seguinte: ela vai evitar, pelas paredes espelhadas que refletem as radiações, tanto de dentro para fora como de fora para dentro, tá? Então ela vai evitar isso, certo? Então
Observe aí, a irradiação ela vai conseguir evitar isso aí. E o outro processo de convecção, o que é que ela vai evitar? Através do vácuo, né? A gente tem um vácuo aqui, ó. O vácuo vai ser aqui nessa partezinha aqui, cadê? Aqui vai ser a parte do vácuo. A convecção, ela vai ser evitada pelo vácuo entre as duas paredes duplas, tá? Então, observem aí, ó. A convecção, ela vai ser evitada por isso, tá certo? Pelo vácuo, ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte, tá? Na nova parte que nós voltaremos a ver, né, na próxima aula, então nós vamos ver o fluxo de calor ou a lei de Fourier, tá? Então, essa lei de Fourier vai envolver cálculos, então aí a gente vai precisar de fazer certos desenvolvimentos e entender direitinho, tá? Então, até a próxima aula e espero que tenham gostado dessa partezinha aí que eu expliquei e que nós voltaremos com todo o gás, né, com todo o gás para poder desenvolver os assuntos que precisamos entender, tá? Então, até mais e até a próxima aula.